Enfim, eu gostaria de partilhar com vocês, lá em Lucas capítulo 8, no versículo do 26 ao 39. O título dessa mensagem é Jesus, o poder absoluto. Amém? Por favor, abram lá. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Cadê o soldado que anda sem a sua armadura e sem as suas armas? Soldado de Cristo tem que andar armado com a Bíblia. Amém? A Bíblia fala que, por falta de entendimento da palavra, até os seus escolhidos serão enganados. Então, vamos ler a palavra, vamos mergulhar. A palavra, o Senhor se revela para nós. A palavra, Ele se revela para nós. Como eu sigo um Deus a qual eu não busco intimidade, eu não quero que Ele se revele para mim, como assim? Então, vamos ler a palavra, porque os dias são maus, para que não sejamos enganados e nem confundidos. Amém? Porque estão muitas coisas aí na internet falando, muita coisa sendo falada, mas eu tenho que crer naquilo que a palavra fala, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra. E não me importa o que estão falando, o importante é o que Ele diz. Amém? Vamos lá. Eu gostaria de ler Lucas 8, no verso 26, fala sobre o endemoniado de Gadara. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impedido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhes Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma grande quantidade de porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, e foram anunciar na cidade e nos campos. Então
saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoado por toda a cidade, com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aleluia. Aqui no capítulo 1, né? Aqui no versículo 26, a gente já vê de cara a autoridade e o poder do Senhor. Porque foi ele colocar o pé em Gadara. O endemoniado correu e falou: o que queres conosco? Aqui ele está falando. Quando desceu, saiu ao encontro vindo um homem desde muito tempo possesso, não andava, vestido e habitava em qualquer casa. E quando viu Jesus diante dele, exclamando, dizendo grande: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Porque eles já reconheceram quem era Cristo, o Filho de Deus. Jesus não precisou se declarar ou andar com cartaz ou ter alguma coisa que aparentemente o identificava. De imediato, os demônios reconheceram que ali estava o Filho de Deus. A Bíblia fala que nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E eu quero dizer uma coisa para você, uma pergunta, mas você e Deus. Quando você chega no local, as pessoas identificam a presença em você, algo diferente. As pessoas identificam uma autoridade que não é deste mundo. Você muda o ambiente, porque onde a presença chega, o ambiente ele é transformado. E se ele habita em mim, se ele habita em você, quando eu chego num determinado local, se esse local há trevas, a Bíblia fala que onde chega a luz, trevas se dissipam. Quando você chega nesse ambiente pesado de trevas, se dissipa a treva? Se traz uma paz ambiental, se muda o ar daquele ambiente? É uma pergunta, tá? Que eu também me fiz, tá bom? Porque Jesus só botou o pé ali em Gadara, o endemoniado já foi lá, os demônios já foram lá, porque sabia qual é o fim. Preferiu ir para os porcos. Me joga naqueles porcos, por favor, porque ali Jesus já estava com a autoridade expulsando a legião que havia daquele homem. Ele
disse que nós faríamos obras maiores que Ele. Então Ele nos deu também autoridade e poder para pisar em escorpiões, em serpentes, para expulsar demônios, para curar, para libertar. Você hoje se sente com esse poder em você? É outra pergunta para mim e para você. E quando viu Jesus, prostrou-se diante deste, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo o arrebatava e guardava-no preso com grilhões, cadeias, quebrando prisões e impelindo pelo demônio para desertos. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo, e andava ali pastando no monte uma grande quantidade de porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E saindo os demônios do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Eles preferiram serem lançados nos porcos, que era considerado um animal impuro naquela época, e se jogaram do despenhadeiro. Eu quero dizer para você que nós precisamos exercer a autoridade que nos foi dada. Nós não podemos fazer como aquele que estava expulsando demônios. Os demônios deram uma coça. Paulo eu sei quem é, Jesus eu sei quem é, mas eu não conheço. Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos deu, nos deixou. Mas para isso requer algumas coisas. Não é de qualquer maneira. Você precisa ter uma vida com Deus, uma vida de renúncia, uma vida de oração, uma vida de santidade. Precisa ter. Não é de qualquer jeito. Eu quero dizer para você que a população lá de Gadara, vendo o que Jesus fez, libertou aquele homem que se mutilava, morava nos sepulcros, cheio de demônios, não tinha paz, era atormentado de dia e de noite. Mas a Bíblia está narrando aqui que eles preferiram que Jesus fosse embora. Por quê? Porque estavam conformados com aquela vidinha, mesmo sabendo que o mal estava ali. E muitos hoje preferem levar uma vidinha, mas não quer Jesus, porque tem medo do que ele pode fazer. Porque aquele povo ali teve medo de uma vidinha ali, aquela coisa de rotina. E muitos estão apegados à rotina. Muitos estão apegados ao dia a dia, aquela vidinha que aparentemente é boa, é tranquila, mas não é não.
Porque a Bíblia fala que o dia mau vem para todos. Vem para todos. E eles rejeitaram Jesus. Vai embora, sai daqui. Não te queremos aqui. Deixa a nossa vidinha como está. Para a gente está tudo bem. Não precisamos de você. Nós estamos realmente chamando Jesus para a nossa vida. Nós queremos realmente a transformação, a cura, a libertação que Ele quer fazer em nós e através de nós. Mas eu quero aqui duas coisas que me saltaram os olhos. Duas coisas. A Bíblia fala que aqueles homens que estavam cuidando dos porcos testemunharam quando Jesus libertou o endemoniado de Gadara e correram para a cidade para falar o ocorrido. E eles vieram ver o que estava acontecendo. E quando chegaram, aconteceu duas coisas. A Bíblia fala que quando eles chegaram, o endemoniado estava aos pés de Jesus, vestido e com uma mente sã. Então a gente entende que quando Jesus entra na nossa vida, nos liberta das nossas misérias, das nossas mediocridades, a gente entende que Ele coloca em nós novas vestes e uma mente sã. Então eu subentendo aqui que se eu tenho novas vestes, eu não posso mais me comportar como eu me comportava antes. Eu não posso ter a mesma conduta que eu tinha antes. Se eu tenho nova veste, eu não posso praticar o que eu praticava antes. Então, se eu mentia, eu não minto. Se eu me prostituía, não me prostituo. Se eu me embriagava, usava drogas, adoravam outros deuses, tudo mudou. Eu tenho hoje novas vestes, vestes de louvor, vestes de santidade. E Deus está chamando a igreja para usar essas vestes, porque o nada a ver está dentro da igreja. O nada a ver está aqui dentro. Quando eu falo aqui dentro, a igreja de um modo geral, não é a metodista em si, mas as igrejas em geral, o nada a ver está dentro. Nada a ver. Os tempos mudaram, tem que mudar. Mas a palavra, ela se renova a cada dia. Ela se renova a cada dia. E eu entendo que se eu preciso de uma nova vestimenta, se Ele me deu essa nova vestimenta, eu preciso me portar diferente. Se eu usava roupas sensuais, acabou isso. Não sou mais sensual, sou uma mulher santa, uma mulher de Deus. Se eu sou um homem paquerador que se acha, acabou isso. Hoje você tem que ter olhos só para a tua esposa, para a mulher do teu compromisso. Tudo se faz novo. Isaías 61 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Hoje, primeiramente, eu me visto para Ele. Tudo que eu faço é para Ele.
porque só Ele é digno. Porque cada um sabe do lamaçal que Ele tirou. Cada um aqui sabe. Ninguém está aqui porque já está tudo bom, maravilhoso, lindo. Sempre tem uma área capenga na nossa vida, ou 2, ou 3, até 10. E cada um aqui sabe de onde Ele tirou. E nós precisamos entender que Ele nos quer livre para adorar, livres para buscar, livres. Não quer nenhuma mancha nas nossas vestes, porque Ele nos deu veste de salvação e de justiça. Então precisamos tomar posse dessa veste. Eu não posso usar a veste do passado, cheia de carrapicho, cheia de amarras. Ele está nos chamando para usar vestes de justiça. Assim como Ele mudou o endemoniado, andava nu, aqui está dizendo, sem roupas, sem vestes. A gente está falando de vestes, não veste isso aqui, vai muito além dessa veste. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Efésios, ele fala assim, ó: vós e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo, ele está descrevendo o novo homem revestido. Se Jesus entrou na minha vida e me deu novas vestes, então eu preciso me revestir com essa veste. E Paulo está dizendo aqui, o novo homem revestido, porque a Bíblia diz que tudo se faz novo. Tudo. Ó, eu vou ser sincera aqui com vocês, esse negócio de ressignificar, para mim, no Evangelho, isso não funciona. Porque Deus, Ele quebra tudo e faz tudo novo. Ah, vai ressignificar, o Senhor ressignifica. Não, Ele não se ressignifica, Ele quebra. Quebra o vaso e faz tudo novo. Novas vestes Ele nos deu. E Colossenses fala assim, ó: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Paulo, ele está afirmando aqui, tá? Que quem já foi liberto se despir. Eu não quero esse homem velho, tudo se fez novo na minha vida. Porque eu vejo às vezes pessoa que às vezes vai falar do pecado, do homem antigo, parece que tem um pouquinho de orgulho, parece que se sente orgulhoso de algumas coisas que fez. Eu fico olhando assim, não acredito. Parece que conta as coisas erradas e às vezes parece que tem um orgulho, sabe? Gera um orgulhozinho no sei lá, eu vou assim, não aceito isso. Tudo se fez novo, aquele homem morreu, aquela mulher morreu, foi para o mar do esquecimento, Ele fez tudo novo. E se Ele me deu essa vestimenta, eu tenho que honrá-la. As minhas atitudes mudam, a minha postura muda, a minha conduta muda, mas tem que ser diferente. Tem que mudar. Porque essa mudança, ela vem de dentro para fora. Porque se Ele habita em mim, eu não posso ter o mesmo comportamento que eu tinha.
a mesma vida que eu levava. Tem que ser diferente, porque Ele hoje habita em mim. Novas atitudes. E você nem precisa falar, as pessoas já vêm. Já vêm. Assim como aqueles demônios já viram Jesus ali, quando Ele botou o pé em Gadara. Aonde você chega, as pessoas percebem. Aquela mulher ali é diferente. Aquele homem é diferente. Aquela mulher é de Deus. Aquele homem é de Deus. Tem uma postura diferente, uma conduta, se coloca de uma forma diferente. Para com esse negócio, eu nasci assim, cresci assim, você assim. Para com essa síndrome de Gabriela, acabou isso. Tudo se faz novo. Nova vestimenta. Ainda falando de vestimenta, Apocalipse 3:5 diz: Jesus prometeu que o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Aquele que Ele deu a veste nova e luta para manter essa veste, para não manchar, para não envergonhar, para não trazer vergonha ao corpo. Ele diz que de maneira nenhuma vai tirar teu nome do livro da vida. De maneira nenhuma. Passagem, ele está dizendo aqui. De maneira nenhuma. Ele não vai tirar teu nome diante do Pai e de seus anjos. Ele não está falando aqui que é fácil, ele sabe melhor do que eu e você. Mas se você luta, se você faz questão de manter essa veste alva limpa, veste de justiça, veste de santidade, ele diz que teu nome jamais será riscado do livro da vida. Não sou eu que estou falando, é ele. E o gadareno, ele recebeu a veste. E também, como eu te falei, 2 pontos, a mente. Uma nova mente, uma mente sã. Veja bem, os demônios dominavam ele, ele não tinha domínio sobre a mente dele, nem sobre o corpo. Outrora, os demônios dominavam sua mente e seu corpo. Se você parar para pensar quantas coisas tu fez lá atrás, e hoje você até fala, meu Deus do céu, eu tenho vergonha de mim. Como eu fiz isso? Eu vou te falar, você era dominado. Sua mente e seu corpo eram dominados por demônios. Mas glória a Deus, que hoje você tem uma nova vestimenta e você tem a nova mente, a mente de Cristo. Glória a Deus, sabe? Lucas 8:29, o endemoniado gadareno não tinha juízo nem domínio sobre sua própria mente e corpo. Porém, ele foi liberto por Jesus. Ele foi encontrado em seu juízo perfeito. Imagina um maluco correndo aqui, se cortando, gritando, se tacando pedra, se mutilando. E você, quando depara com aquele homem, oi, a paz do Senhor, tudo bem, irmã? E falando de uma forma que você, meu Deus, só Deus. É exatamente o que aconteceu. Quando eles chegaram, ele estava aos pés de Jesus, com uma veste e uma mente sã. Jesus, ele te deu uma mente sã. O diabo, ele tenta, joga os dardos inflamados, as setas, mas você precisa entender que você hoje tem uma mente sã. Não aceite,
Não aceite o sofisma de Satanás, porque ele sofisma, e a nossa batalha é aqui, ó, começa aqui, ó, na mente. Na mente. E hoje, quantos aí estão doentes na mente? Mas o Senhor hoje está falando aqui, que Ele te deu a mente dEle. A mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Não rejeite. Não deixe. Lá em Marcos 5,15, Jesus, ele expulsou o demônio da mente daquele homem e lhe deu um novo juízo e uma nova mentalidade. Foi o que ele fez com cada um de nós. Nos deu uma nova vestimenta, e agora eu estou falando de mente, e nos deu uma nova mentalidade. Aquilo que eu praticava, que eu achava nada a ver, hoje eu já não acho. Já mudou a mente. Aquilo que o mundo acha normal, não é normal não, porque eu tenho a mente de Cristo. E tudo que fere a santidade, não aceite, rejeite. Tenha a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Romanos 12:2, ele fala sobre a mente. Não vos conformeis com este século. Fala sobre a renovação da mente. Efésios 4:23, Paulo afirma que devemos nos renovar no espírito do nosso entendimento. Mente. Temos que nos renovar. Como é que eu me renovo na minha mente? O que eu devo pensar? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo. Mente. O Espírito Santo, hoje, quer falar com a igreja sobre a mente. Muitas falácias na internet. Muita coisa sendo pregada. Muitas palavras distorcidas. Blinda a tua mente. Senão daqui a pouco tu tá perdidinho. Principalmente aquele que não tem o hábito de ler a palavra. Perde mais tempo ouvindo falácias na internet do que ler a palavra. A palavra é luz para o teu caminho. É com muito temor e tremor que eu estou aqui. Quando eu venho pregar aqui ou em outro lugar, existe um grupo que está orando por mim. Porque é muita responsabilidade eu chegar aqui e declarar essas coisas. É muito sério. É muito sério. Lá em 1 Coríntios também 2,16, Paulo fala assim, ó, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Quem conhece a mente do Senhor? Quem conhece os pensamentos? A Bíblia diz que insondáveis são os pensamentos do Senhor. São os pensamentos. Mas, nesse versículo também diz assim, ó, 2,16 de 1 Coríntios. Mas nós temos a mente de Cristo. Se você ler lá em Coríntios, 1 Coríntios 2,16, ele fala, quem conhece a mente do Senhor? Ele faz uma pergunta, mas depois ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Ele está declarando aqui em 1 Coríntios. Se eu tenho a mente de Cristo, eu não posso mentir.
Não posso xingar. Não posso espraguejar. Falar mal do meu irmão, do meu pastor. Brigar com a minha vizinha. Discutir pro cantinho do lixo. Eu fico ali, ela deixou. Tem a mente de Cristo. Eu vou lá e pego o lixo. Mente de Cristo é difícil, né? Não é difícil? O vizinho vai e joga o lixo para tua calçada. Aí tu vai lá, mente de Cristo, tá? Se fosse outra mente, tu ia bater, pode tirar o lixo da minha calçada. Mas você tem a mente de Cristo. Tu vai pegar a tua pazinha, o saquinho, vai pegar o lixinho, guardar e jogar lá na tua lixeirinha. Ponto final. Sofre o dano. Sofre a injustiça, porque quem te justifica é o Senhor. Não queira delegar em causa própria. Deixa que Ele é o advogado e o juiz. Cata o lixo. Em nome de Jesus. Cata o lixo. Eu sei que é complicado. E Paulo está revelando aqui que nós recebemos a mentalidade de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Fica fazendo questão de coisinhas que não vai te levar a lugar nenhum. Mente de Cristo, o que Deus tem para mim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem. Por que eu vou perder meu tempo, a minha bênção, por conta de coisinhas mesquinhas, insignificantes, quando o que Deus tem para nós é muito maior? Mudança de mente. Ele está falando aqui com a igreja, mudança de mente. Você entende o que Deus quer falar hoje aqui com a igreja? Então, a partir de hoje, tome posse da sua veste. Veste de louvor, veste de santidade, veste de salvação. Toma posse da nova mente. Mente de Cristo. Chega de fofoca. Chega de mentira. Chega de hipocrisia. Chega, tudo se faz novo. Ele quebra o vaso e faz tudo novo. Em nome de Jesus. Ele não ressignifica. A rachadura do vaso ressignificar. Pega um pedacinho do barro, vai tentando fechar e alisar. Ressignifica. Mas ele não faz isso. Ele quebra. Quebra. E começa o processo todinho do barro. Vai molhando até ficar sem fissuras, sem defeitos, do jeitinho que ele quer. É assim que ele faz comigo e contigo. Por isso que às vezes ele quebra a gente mesmo, está merecendo. E para finalizar, eu quero deixar aqui com vocês João 8:36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?